Amém. Boa noite aos irmãos. Vamos continuar com a nossa adoração. Vamos cantar sobre o cuidado de Deus. Essa passagem que está lá no Êxodo. Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Ele cuida de cada um de nós, cuida com o seu terno amor e aleluias, glória a Deus por isso. Eu tenho visto atentamente tua aflição e tenho ouvido teu
pastor pode começar com uma oração? Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Deus, porque estamos reunidos em teu nome, na tua casa, porque temos essa liberdade, ó Deus, e pedimos que o Senhor esteja atento, aceitando, Senhor, o nosso louvor, ouvindo, Senhor, as nossas orações, que o Senhor esteja nos tocando, ó Deus, nessa noite, nos abençoando, que a tua palavra possa vir e se revelar em nossos corações, ó Deus, possamos ouvir a sua voz, que o teu Espírito Santo esteja agindo, Senhor, nesse lugar, promovendo, ó Deus, a libertação, a cura, o perdão, ó Deus. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada um, peço por aqueles que estão a caminho também da tua casa, a bênção, a proteção, a graça do Senhor. Tudo isso colocamos diante do Senhor, colocamos também o grupo do louvor, colocamos cada participação deste culto, Senhor, nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A tua palavra escondi, guardada no
Os irmãos lembram onde que está esse versículo? Escondi a tua palavra no meu coração. Eu lembro. O pastor entra na categoria de ajuda dos universitários. Onde que está, pastor? 119, isso mesmo, Romildo. 119, agora o versículo, para eu encontrar, o capítulo eu sei, o versículo agora tem 176 possibilidades. Mas é um salmo, eu falei dele, eu acho que foi ano passado. Qual? Eu acho que é o versículo 6. 6? Não é. 11. Versículo 11. Guarde no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. 119, 11. Esse mesmo. Esse salmo, o 119 inteiro, ele é um salmo de reverência e de alegria e prazer e devoção à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela, diferente da nossa, ela não erra, ela não falha, ela não entra em contradição e é completamente fiel. E não falo de tradução, não falo de livro físico. Este livro aqui, essa edição que está aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, que tem pessoas que confundem a palavra de Deus da boca do próprio Senhor, né? Ele não tem boca, é um antropomorfismo, mas a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, muitas vezes as pessoas, os fiéis, confundem com esse livro, a Bíblia, esse tanto aqui de papel, essa capa, e usam a palavra escrita de Deus como um amuleto. É muito comum você ver aberto em algum salmo que seja bonito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, que são salmos lindos, como se fosse um amuleto. Agora a minha casa está protegida porque eu tenho a Bíblia aberta. Mas o que a Bíblia tem a nos oferecer, esse registro aqui, que uma série de milagres de Deus tiveram que acontecer para que tivéssemos acesso a esse livro. Ela tem a palavra do Senhor viva e eficaz e devemos consumi-la. Assim como disse Jeremias, quando foi encontrado o rolo da lei, me alimentei, eu comi. E é isso que devemos fazer: abrir, ler versículos, ler textos, entender o contexto, entender o que está sendo dito, qual que é a palavra do Senhor. E algumas semanas nós estamos participando de uma escola dominical que nós encontramos ali no Boqueirão, e que delícia que é, que prazer que eu sinto acordar todo domingo, 9 horas da manhã, vamos lá para o Boqueirão e temos lá uma professora, ela ensina, pega uma passagem da Bíblia, dá aula, e eu sentia muita falta disso. E graças a Deus, porque estou tendo essa oportunidade. E no final, todas as turmas têm um versículo onde é memorizado ou é recitado na frente, e dessa forma as criancinhas, os adolescentes e os jovens adultos, perpetuamente jovens,
estamos recitando a palavra do Senhor, não como mantra. É isso que é a minha proposta nesse momento. Não é um mantra. Você não cresce na fé porque repete: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Você é edificado porque você entende o modo como você se relaciona com o Pai e você compreende o temor e a reverência que você deve ter com Deus e com a palavra e com a lei de Deus. Isso que esse salmo inteiro de 176 versículos nos ensina. Amém? Vamos cantar sobre o sacrifício de Cristo, nos lembrando da Páscoa, nos lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Hoje nós teremos a ceia do Senhor, justamente para rememorar esses passos da cruz. confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
pequeno resumo do Evangelho, né? Uma canção tão pequena, 4 versos, apenas uma estrofe, com tanto conteúdo. A devocional, a leitura que eu queria trazer aqui para os irmãos nessa noite, está lá em Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 9. Eu vou dar uma resumida aqui, mas os irmãos podem ir acompanhando. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágica. Aqui é apresentado esse homem chamado Simão o mágico. E ali no versículo, a partir do versículo 14, Pedro e João, quando estavam em Samaria, estavam impondo as mãos a novos convertidos, as pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus. Ali no versículo 17, então lhes impunham as mãos, estes Pedro e João, e recebiam estes, os samaritanos, o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem as mãos os apóstolos, era concedido o Espírito Santo, e ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Simão, o mágico, ainda não conhecia esse pequeno trecho, que pela confissão dos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar da injustiça. Não por causa de uma ação religiosa, mas porque aqueles samaritanos estavam ouvindo desta mensagem do corpo de Cristo e do sangue de Cristo vertido pelos pecados de cada um deles. Esta é a mensagem da cruz, esta é a mensagem que os apóstolos foram enviados por Jesus Cristo para levar até os confins da terra. Aqui eles estavam em Samaria, eles até pouco tempo atrás, aqui antes do capítulo 8, eles nem sabiam que samaritanos poderiam receber o Espírito Santo, mas impuseram as mãos sobre os samaritanos e eles receberam o Espírito Santo, porque o Evangelho é uma palavra acessível, existe uma simplicidade no Evangelho que, se crendo em Jesus Cristo, no seu sacrifício e no poder que Ele tem de salvar cada um de nós, e confessando os nossos pecados, Ele é fiel e justo
Ele é justo, Deus Pai sendo juiz, Ele é justo em te perdoar por causa da tua caminhada com a religião, porque você deixa a Bíblia aberta no Salmo 23, ou porque você tem dinheiro para comprar o dom do Espírito Santo, que é o caso desse Simão, que ele ainda provavelmente faria comércio desse dom e seria restituído. Essa era a ideia dele, talvez. Mas os samaritanos entenderam que Simão não tinha entendido. Pela fé, Abraão foi salvo, pela fé Moisés foi salvo, pela fé Raabe foi salva, pela fé Davi foi salvo, pela fé Paulo foi salvo, Pedro foi salvo, João foi salvo. Os samaritanos estavam sendo salvos com a mensagem do Evangelho, não por causa deles, não por causa das boas ações ou uma contabilidade em que eles fizeram mais coisas boas do que coisas ruins, então eles estão num saldo positivo, vão para o céu e estão salvos. Não. O dom de Deus, ele é dado gratuitamente pela aceitação de Cristo Jesus, que tem todo o poder para nos salvar e nos perdoar de todos os pecados. E uma vez perdoados os nossos pecados, Deus joga os nossos pecados, os nossos erros no mar do esquecimento, e para Ele é história passada, somos nova criatura, nascemos de novo. Essa é a mensagem do Evangelho, que é linda, que nós estávamos cantando, a rude cruz. Amo a mensagem da cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim e por ti. Por causa dessa mensagem, nós podemos nos chamar de irmãos, pertencentes à família de Cristo, pertencentes à família de Deus, adotados por Deus, para que na glória eterna possamos todos estar reunidos, louvando e adorando o nome do Senhor. Amém por isso.
Senhor Deus, amado Pai, nos derramamos aqui na Tua presença, Senhor, Te adorando e Te exaltando, Senhor, por aquilo que o Senhor faz e por aquilo que o Senhor é, pelo Teu sacrifício, o sacrifício do Teu Filho, Senhor, unigênito, que se entregou em favor de cada um de nós, Senhor. Agora, neste momento, eu peço que o Teu Santo Espírito seja derramado em nossas mentes, na nossa consciência, Senhor, para que possamos entender a Tua mensagem, a Tua palavra, Senhor, e possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Boa noite. Muito bom estarmos juntos na presença do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias, no capítulo 13, no versículo 23. Jeremias 13, 23. Jeremias, o profeta, capítulo 13, versículo 23. Diz assim: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Profeta Jeremias. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o Teu Santo Espírito esteja nos abençoando, nos orientando, nos capacitando para compreendermos, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor esteja falando, que o Senhor esteja me ungindo e capacitando, e também ungindo a Sua igreja e capacitando a Sua igreja para o entendimento da Sua palavra. Te pedimos isso neste momento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa impossível que existe é a mudança da natureza. Aqui o profeta Jeremias, ele está falando, olha, é impossível o etíope mudar a cor da sua pele. O etíope era o africano, né? Aqui não existe nenhum preconceito aqui, porque o profeta poderia dizer assim, é impossível o polaco, o polonês, sei lá quem, mudar a cor da sua pele. Por quê? Porque é da natureza ser daquele jeito. Daí usa um outro exemplo, dizendo assim que é impossível o leopardo mudar as suas pintas, né? Você pega aquele animal selvagem e ele vai ser daquele jeito. É impossível. E assim também é impossível cada um de nós mudarmos a nossa própria natureza. Isso é uma coisa muito interessante, porque a religião não consegue nos mudar, os livros de autoajuda não conseguem nos mudar, o nosso esforço humano, pessoal, não consegue nos transformar, assim como o etíope não conseguiria mudar a cor da sua pele, nem o leopardo conseguiria mudar as suas pintas, porque é impossível, porque nós nascemos com uma natureza, e essa natureza que diz assim, como vocês podem fazer o bem se vocês estão acostumados a praticar o mal? E nós não entendemos muitas vezes que o pecado é uma coisa tão aviltante, que transformou de tal maneira a nossa natureza, e que nos distanciou tanto de Deus, que não existe solução para o nosso pecado, a não ser através de uma mudança radical promovida pelo próprio Deus, e que não pode ser promovida por nós mesmos. O pecado é tão terrível, que um pecado bastou para corromper a humanidade toda.
Adão pecou, desobedeceu. E a palavra diz que toda a humanidade então caiu por causa de um pecado com Adão. Às vezes você pensa, o meu pecado é pequeno. Mas o pecado, ele gera a morte e condenação eterna. E é impossível alguém ser transformado a não ser pela ação de Deus, pela ação do Espírito de Deus, por um ato soberano de Deus que encontra o homem perdido e o chacoalha e o modifica e o transforma, porque nós estamos encalacrados, corrompidos por uma natureza pecaminosa e que não tem solução debaixo da capacidade da força humana, somente o poder de Deus. Ontem nós falamos dos 4 ventos, né? Quem não veio não sabe dos 4 ventos. Venha dos 4 ventos. E como esse vento do Espírito nos chacoalha, nos transforma, nos molda, nos moe, para nos fazer de novo. Somente um milagre pode promover essa transformação. E esse milagre, vamos ler ainda no versículo, ainda Jeremias, ele fala a mesma coisa, usando outra figura de linguagem. Em Jeremias, no capítulo 2, no versículo 22, o profeta diz assim: mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim. Ainda, os irmãos já se imaginaram lavando-se com soda? Em algumas traduções aí aparece o quê? Salitre. Os irmãos conhecem salitre? Ainda que você se lave com salitre, ainda que você se lave com soda e com muito sabão, não adianta. O profeta está falando dessa impossibilidade. E para a transformação da nossa vida, nós precisamos de um milagre. Mas esse milagre, ele penetra em recônditos da nossa alma inimagináveis. E você tem que querer ser trabalhado. Porque quando Deus começa a trabalhar em nós, Ele trabalha no mais profundo do nosso ser. E esse milagre, ele se opera primeiro na cura das nossas memórias mais profundas. Um exemplo que nós temos disso, vamos abrir lá em Êxodo, no capítulo 13. Abram as suas Bíblias. O Israel falou da importância de nós conhecermos a Bíblia, né? Então vamos manejar a nossa Bíblia, né? Em Êxodo capítulo 13. Então nós encontramos em Êxodo no capítulo 13 a libertação dos escravos, dos egípcios. Os israelitas ficaram debaixo do jugo dos egípcios por quanto tempo? Lembra-se? Oi? 400 anos. Então esses 400 anos de escravidão foram diversas gerações que estavam lá. E como é que ficou a cabeça desse povo? Era um povo que era marcado profundamente pela situação de escravidão. A escravidão estava na sua mente, a escravidão estava no seu coração, a escravidão estava nas suas memórias, no trabalho forçado, na comida minguada, no cansaço diário,
E era isso de geração em geração, e aquilo vai marcando o coração, e aquilo vai marcando a vida, e aquilo vai marcando a mente daquele povo. E para Deus transformar aquele povo, Ele tinha que entrar lá no mais profundo das entranhas, dos pensamentos e da memória daquele povo, e fazer um milagre, para que saísse um povo liberto. Porque a libertação não é apenas tirar de um lugar e colocar no outro lugar. Se não trabalhar o interior, não adianta. É que nem a pessoa que se batiza, né? Porque o batismo é a coisa mais fácil do mundo. Entrar, que nem dizia um pastor antigo, conhecido meu, entra diabo seco e sai diabo molhado. O interior não foi trabalhado, o coração não foi trabalhado, as memórias não foram trabalhadas, os costumes não foram trabalhados, não foram modificados. Pode se lavar com muito salitre, não adianta, é impossível. A malhada da pele continuará a mesma. E os hábitos de pensamento, os mesmos. Quando nós vamos à igreja, à casa de Deus, ouvir a palavra de Deus ela quer entrar dentro de você e modificar o seu interior mais profundo. Porque senão você vai deixar de ser um escravo no Egito para ser um escravo no deserto. Você vai deixar de ser um escravo na casa do Pai para ser um escravo gastando dinheiro com prostitutas, com leviandades. Deus quer modificar. Por isso que Deus, vamos ler, quando o povo sai do Egito, no capítulo 13 de Êxodo, versículo 17, diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Por que será? Vamos ler lá no 14, no capítulo 14, versículo 1, diz assim, disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Irmãos, o que Deus fez ali? Deus libertou os escravos do Egito, e eles estavam indo pelo caminho mais curto, que já os levaria na direção da terra prometida. E o Senhor diz assim para Moisés: diga para o povo, mudem de rumo e venham por outro caminho. E esse caminho que Deus escolheu para o povo era o caminho onde de um lado tinha deserto e de outro lado tinha o mar vermelho. E atrás deles vinha o exército de Faraó. Por que será que Deus fez isso com esse povo? Porque Deus queria trabalhar o coração do povo. Porque Deus não queria que fosse um povo que saísse escravo do Egito e fosse escravo no deserto. Tem gente que vem para a igreja, chega como escravo, levanta a mão, é batizado, sai da igreja, continua escravo. Continua dominado pelo pecado, continua dominado pela lascívia, pelos maus pensamentos. O coração não é modificado, a vida não é modificada, o lar não é modificado, a família não foi modificada, ele continua o mesmo, continua escravo. Não tem prazer nas coisas de Deus, não tem prazer em cantar ao Senhor, não tem prazer em adorar ao Senhor. Quase que a vida religiosa é uma obrigação,
que ele suporta para ter um pouco de comunhão com alguns irmãos e famílias, mas não foi transformado. E Deus então ele pensa assim: eu tenho que pegar esse cara, tenho que mudar o rumo da vida dele e colocá-lo num lugar onde ele tenha o mar na frente, as montanhas do lado, o deserto do outro lado e o faraó vindo contra. Porque dessa forma ele vai ter que olhar para cima, vai ter que buscar a Deus, vai ter que clamar ao Senhor. Aquele povo era tão escravo. Vamos ver lá no versículo 10 do capítulo 14, que diz assim, que ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Agora no versículo 12, olha o que diz: já lhe tínhamos dito no Egito, falando para Moisés, né? Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Tem gente que nasce escravo e quer morrer escravo, porque não se permite ser transformado pelo poder e pela graça de Deus. E Deus daí tem que permitir situações em que a pessoa tenha que clamar ao Senhor, porque na verdade o Senhor precisava refazer as memórias. Como que eram as memórias dos egípcios? Dos egípcios não, dos israelitas. Eles tinham a memória do escravo, eles dependiam da comida dos seus senhores, a lavagem que fosse dada para eles. Eles dependiam da presença daqueles soldados que ficavam em volta deles para obrigá-los ao trabalho. E a proteção que eles tinham era a proteção dos próprios inimigos contra os outros exércitos que poderiam vir de fora. Eles estavam impregnados por uma memória de servidão, de subserviência, de dores, de uma comida doada. Mas quando eles saem do Egito, a primeira coisa que Deus faz é dizer: eu preciso curar esse povo das suas memórias. Eu preciso curar o coração desse povo. Eu preciso de um povo altaneiro. Eu preciso de um povo que olhe para frente e tenha no coração o sentimento de que serão senhores da terra que eu estou dando, que é a terra que mana leite e mel. Por isso que Moisés bate nas águas, o mar se abre e o coração do povo vai sendo curado, porque aquele povo começa a ver a providência de Deus, aquele povo começa a ver o milagre de Deus, e aquele povo que está no deserto com fome não depende da comida mais dos seus exatores, mas agora ele depende da comida de Deus que joga o pão do céu, de um Deus que faz milagres e vai curando a mente e o coração daquele povo quando a rocha começa a fluir com água para que eles bebam aquela água potável numa situação de impossibilidade. Aquele povo que sentia-se sozinho, aprisionado como escravos, agora eles podem olhar para cima e ver que tem uma nuvem de Deus que os guia, e à noite não estão na escuridão, porque a coluna de fogo os alumia, e eles vão caminhando e vendo os milagres de Deus, eles vão caminhando e vendo a operação de Deus,
eles vão caminhando e vendo que Deus abre portas, eles vão caminhando e vê que Deus derruba os inimigos, e Deus vai movendo o coração, e aquele coração que era coração de escravo, começa a se transformar num coração que agora é tocado por Deus, e movido pela graça, pelo poder de Deus. Essa tem que ser a história da igreja. Por isso que é inadmissível alguém que tenha tido um encontro com esse Deus, que mantenha os hábitos da escravidão, que mantenha no coração os hábitos da vida de pecado, que mantenha no coração aquela memória do sofrimento, da dor e da dúvida em relação a um Deus que é provedor. Deus quer curar as memórias, os sentimentos interiores mais profundos do seu coração. E você tem que se permitir isso. Agora Deus está dando um antídoto para aquele povo. Precisou de muito tempo no deserto, né? Qual que é o antídoto? Deus está tirando a marca do faraó. Porque sabe, quando nós somos magoados, machucados, quando nós somos açoitados, quando nós somos prejudicados, tudo isso marca o nosso interior, o nosso coração. Deus está tirando as marcas da escravidão e colocando agora as marcas da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia, para que aquele povo não seja mais aquele, mas seja um novo povo. E é assim que Deus opera com a gente também. Por isso não adianta você querer mudar a cor da sua pele, não adianta você querer, como o leopardo, mudar a cor das suas marcas, sozinho. Não adianta você querer se lavar com salitre, com soda, com muito sabão. Você tem que passar pela mão do Senhor e ser marcado por uma nova realidade em Cristo. E se você não for marcado por essa nova realidade em Cristo, você é apenas um velho homem. Você não vai entender nada. Não vai entender nada. Jesus até falou: quem muito é perdoado é muito grato. Mas tem gente que não sabe nem a dimensão do seu pecado. Cada vez que você se sentir muito, meu pecado é um pecadinho, lembra do Adão, que derrubou a raça humana por um ato de desobediência. Quando nós queremos andar com Deus e queremos ser transformados por Deus, Deus vai trabalhar o nosso interior, o nosso coração, também curando as nossas frustrações. Uma das coisas que nos impede muito na nossa relação com Deus é que muitas vezes nós estamos tão sobrecarregados de frustrações e nós não conseguimos colocar isso e passar isso a limpo diante de Deus. Nós temos um exemplo disso no caso de José. Vamos ler Gênesis capítulo 42. Gênesis no capítulo 42, os irmãos se lembram da história de José, né? José, ele foi vendido pelos seus irmãos, vendido. Os ismaelitas passaram por ali, pegaram José lá daquele poço e venderam como escravo, e aquele rapaz de 17 anos mais ou menos, permaneceu lá no Egito, foi preso, padeceu, sofreu em função da ação dos seus próprios irmãos. Ele guardava no coração aquela angústia, aquela mágoa, que ele foi arrancado da sua família. Basta você pensar se um dia você for arrancado da sua família
E se você for novo ainda, com 17 anos, e o quanto você iria pensar, eu poderia estar com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, estou aqui nessa prisão, nessa cadeia, e as mágoas no coração, e você luta, e você consegue vencer, até que Deus, Ele diz assim: está na hora de eu trabalhar a sua mágoa, de eu trabalhar a sua frustração. E chegou a hora do José, quando ele tem aquele encontro com os irmãos, depois de tanto tempo. E olha como Deus trabalhou o coração dele, no capítulo 42 de Gênesis, versículo 24. Como é que Deus trabalhou aquele coração? Diz assim: nisso José retirou-se e começou a chorar. Sabe que às vezes na vida da gente existem momentos que Deus quer usar aquele mecanismo que está dentro de nós, que é o mecanismo das lágrimas. É chorar a nossa dor, é chorar a nossa angústia, é chorar o nosso sofrimento, é reconhecer que eles realmente, meus irmãos, me magoaram, meus irmãos me machucaram, meus irmãos roubaram um pedaço da minha vida, meus irmãos me fizeram sofrer, e chorar. E quando ele tem esse encontro com os irmãos conhecem a história, né? Nós não vamos entrar nos detalhes, mas no capítulo 45 de Gênesis, acontece algo tremendo, que quando há a reconciliação de José com os seus irmãos, Deus trabalhando o coração de José, ele recebe os irmãos e ele não consegue conter-se diante dos irmãos, e ele diz assim: saiam todos daqui, ele expulsa todo mundo dali. E no versículo 2 do capítulo 45 de Gênesis, diz que ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. E então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo, ele quer saber notícias do seu passado, ele quer saber notícias daquela vida que ele poderia ter tido e não teve, ele quer saber de todos os seus irmãos, ele quer reconciliação, mas ele chorou tão alto que os egípcios conseguiam ouvir. Ele clamava de dor na alma. E às vezes nós não somos curados porque nós não olhamos de frente a nossa dor, nós não olhamos de frente o nosso sofrimento, nós não reconhecemos que alguma situação está nos fazendo sofrer, que existe alguma coisa que está bloqueando os nossos caminhos e a gente precisa olhar de frente. Ele pediu que todos saíssem, mas adiantou? Não. Por quê? O choro dele era tão dolorido que todos ouviram e foram até o faraó e disseram, que a notícia chegou ao faraó. Deus, ele trabalha lá no profundo do nosso ser. Se tem uma coisa que no reino de Deus não adianta, é você querer ser superficial. Se tem uma coisa no reino de Deus que não adianta, é você ser todo centradinho assim, guardando no coração coisas, não se permitindo ser tocado na profundidade, porque quando o Espírito Santo vem, ele vai fazer você chorar, ele vai fazer você gemer, ele vai fazer você se rolar no chão de dor e de angústia, porque essa ação do Espírito no profundo do seu ser, que é para curar, ela é dolorida.
Nós temos outro exemplo. Vamos ver o caso em 1 Samuel 1,10, de uma mulher cuja frustração era não ter um filho. E no versículo 10, Ana, que não tinha filhos, ela está pedindo a Deus e diz assim: com alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Quando você está angustiado, quando você está frustrado, quando você está com dores profundas porque não consegue ver na sua vida a realização que você tanto quis. Nós temos aqui o exemplo de Ana, que chorou. E ela chorou tanto que ela já não tinha mais força para chorar. E quando ela chega diante do altar, ela já não consegue nem falar. Ela faz uma oração silenciosa, só movendo os lábios. E o sacerdote ali olha e diz assim: essa mulher está bêbada. Mas era angústia no coração. Só que aconteceu algo. Deus ouviu aquela oração. Deus ouviu. Porque existe um princípio que nós precisamos entender, que Deus não quer que sejamos tíbios, indiferentes. O profeta Jeremias, ele ensina, ele diz: clama a mim e responder-te-ei. O clamor de um coração dolorido, de olhos que derramam lágrimas, de um corpo prostrado no chão de joelhos e a boca no pó diante de Deus, não desprezará o Senhor. O rei Davi, no Salmo 51, ele diz assim: há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E quantas vezes chegamos na presença de Deus sem essa força interior de um coração quebrantado e contrito, clamando a Deus e reconhecendo que é nele que tem a solução para as nossas angústias. Vamos ver Neemias no capítulo 1, no versículo 4, quando Neemias está sentindo-se desterrado e parece que as promessas de Deus não estão se cumprindo e eles estão ainda longe da sua terra. Diz a palavra de Deus no versículo 4, Neemias 1,4: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando, orando ao Senhor. E então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso. E ele faz a sua oração diante de Deus em meio de lágrimas e prantos de dor, porque Deus estava trabalhando o profundo daquele coração. Irmãos, a promessa de Deus é arrancar de nós o coração de pedra e colocar em nós um coração de carne. E uma coisa eu quero dizer: coração de pedra não entra no reino de Deus. No reino de Deus, só corações transformados. E a transformação que Jesus faz em nós nos traz sensibilidade. Sensibilidade ao Espírito do Senhor. Sensibilidade ao toque de Deus. É você ler a palavra inspirada e você, sem mais, sem menos, começa a sair lágrimas. Se alguém olhar de fora, pensa: esse cara é maluco, e você está ali sendo tocado pelo Espírito Santo. Ou quando você ouve uma música na igreja, você é tocado de forma tão profunda, tão intensa, tão grandiosa, que você não se contém. Porque nós não estamos brincando com o sobrenatural,
porque o Senhor realmente está aqui, porque os seus anjos operam de fato, porque o Espírito Santo age de fato, mas não num coração de pedra. Precisa haver uma transformação. Vamos ver lá em Daniel, mais um exemplo, no capítulo 10, versículo 2. Daniel é um exemplo de um homem de oração. Quando Deus fala sobre a ida para a Babilônia, Deus escolhe 2 homens de oração, assim, que para Deus são o padrão de como se deve orar. Ele usa Samuel e Moisés, esses 2. Mas Daniel aqui, ele aparece como o homem muito amado. E quando ele tem uma visão de Deus, e ele já está com 90 anos, irmãos, ele está com 90 anos, os irmãos imaginam isso? É até muito engraçado, né? Fazer uma parte. Tem gente que fala, vou fazer o jejum de Daniel, já ouviram isso? Fazer o jejum de Daniel. O que é o jejum de Daniel, lembra? As igrejas, normalmente, algumas igrejas aderiram a isso, e daí eles fazem o jejum de Daniel dizendo assim, não vou comer carne, vou comer só legumes, ou eu não vou usar joias, né? Vou passar aí um mês, 21 dias, né? Mas o jejum de Daniel, irmãos, vamos ver o jejum de Daniel? No capítulo 10, versículo 2, diz assim: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. O jejum de Daniel é 21 dias, né? 3 semanas. Alguém já passou 3 semanas chorando? Daniel tinha 90 anos, 85 a 90 anos. Os irmãos já pensaram? E ele estava chorando porque ele queria saber a interpretação da visão que ele teve. E é uma visão que vem daquele tempo até os tempos de hoje. Chorando diante do Senhor, clamando diante do Senhor. E diz assim: não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, não usei nenhuma essência aromática, até que se passassem as 3 semanas. Esse é o jejum de Daniel, tá? 3 semanas chorando diante do Senhor, clamando diante do Senhor. Aqui quando diz que não passei nenhuma essência aromática, sabe o que significa? Significa que ele ficou 3 semanas sem tomar banho. Ele estava sem tomar banho, sem passar perfume, chorando, clamando, pedindo, se humilhando, porque jejum é humilhação diante de Deus. Quando você está jejuando, você está se humilhando diante de Deus. Sempre que você vê a palavra jejum na Bíblia, tem uma conotação de que você está dizendo: Senhor, eu me humilho diante do Senhor. E daí no Antigo Testamento eles colocavam panos de saco e cinzas na cabeça. Era essa a condição. E quando Daniel se humilha dessa forma diante de Deus, e clama e ora e chora, no choro, Deus está entrando nas entranhas daquele homem que vivia uma vida digna diante de Deus, para trabalhar o problema da sua alma, que era entender a visão que ele tinha. E daí Deus responde. Deus manda o anjo Gabriel, né? Deus manda o anjo. E o que acontece? Diz assim:
você é muito amado. Diz o que mais? Diz, quando você começou a orar, o Senhor já tinha ouvido. Mas olha o nível de prioridade que aconteceu. Deus manda o seu anjo com a resposta. Às vezes você fica pensando, pô, eu orei e não aconteceu nada comigo. Mas quanto do seu ser você derramou no altar e na presença de Deus? Qual foi o nível da sua entrega? Da entrega da sua alma, do seu espírito, das suas energias, do seu ser, diante do trono do Senhor. Às vezes você nem consegue vir num culto de oração. Daí resta a dúvida se você chorou na presença do Senhor, diante do altar, lá na sua casa, com a intensidade do profeta Daniel. Porque quando fazemos isso, Deus está promovendo um milagre dentro de nós, de mudança e transformação. E o profeta Daniel recebeu a revelação do significado da sua visão, aquilo que ele queria. A importância do choro diante de Deus para a cura da sua alma. Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo mudar as marcas da sua pele? Adianta você querer se lavar com muito sabão, com soda ou salitre, o salitre das religiões, o salitre do formalismo, o salitre da indiferença. No Novo Testamento, Jesus dá a resposta de como mudar a natureza humana. Lá em João, no capítulo 3, vem um homem chamado Nicodemos, ele era um religioso, queria conversar com Jesus de igual para igual. Mais ou menos o que aconteceu é que Nicodemos falou, ó Senhor, eu sou mestre, você é mestre, vamos bater um papo aí. Jesus olha para a cara dele e diz assim, importa renascer. Porque para mudar a pele tem que nascer de novo. Para mudar o interior e a natureza, tem que nascer de novo. E Jesus olha, importa renascer. E a pergunta que Nicodemos faz no versículo 4, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nicodemos disse, mas como é que pode isso? Alguém renascer sendo velho? Ele realmente não pode. Por quê? Somente se você nascer do Espírito, você pode ver o reino. Somente se você nascer do Espírito, você pode compreender o reino. Somente se você nascer do Espírito, você pode ter a mente de Cristo. Somente se você nascer do Espírito, você pode ser cheio do Espírito Santo. Somente se você nascer do Espírito, você vai estar agora focado nas coisas do alto. Somente se você nascer do Espírito. Se você não nascer do Espírito, você é carne.
você estará focado nas coisas da carne, você está quase que sendo puxado para as coisas que são dessa vida. A sua preocupação não vai ser com as coisas de Deus, a sua preocupação não vai ser com os perdidos, a sua preocupação não vai ser em estar aqui louvando, adorando a Deus, na presença de Deus, na presença dos anjos. A sua preocupação vai ser lá fora. Você vai estar aqui pensando quando que termina para eu poder ir para casa ligar a TV. Você estará aqui pensando quando é que termina isso para eu poder ligar o meu computador, eu mexer no meu celular. Mas se você nasceu de novo, teu coração vai estar vibrando com as coisas de Deus. E você vai estar abrindo o coração mais e mais e dizendo: trabalha, Senhor. Trabalha, Senhor, dentro de mim. Que doa, mas que te agrade. Porque eu quero te servir de todo o coração. A única maneira que existe para uma mudança radical na vida de qualquer ser humano é o seu encontro com Cristo. Tinha uma canção que nós cantávamos aqui na igreja, faz tempo que nós não cantamos, que diz assim: encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair a sua presença. Restaura a casa caída de Davi. E encontra em mim algo de valor é um texto do Antigo Testamento, aonde Deus olhava e queria destruir um rei, e queria destruir um povo, e daí Deus falava: ainda tem alguma coisinha boa em você. E Ele permitia que viesse as consequências, mas Ele ainda segurava as pontas. Tem gente que se contenta com isso, né? A gente fica aqui: encontra em mim algo de valor, alguma coisinha pelo menos. E daí Deus vê algo e diz assim: eu vou te deixar viver para te dar uma oportunidade de você ainda ter um encontro com Jesus. Porque você ainda tem chance. Mas essa não é a forma neotestamentária de ser. O apóstolo Paulo, ele disse uma coisa muito importante lá em Romanos. Ele disse assim: pois eu sei que em mim, Paulo que está falando, não habita o quê? Bem algum. Pela graça sou salvo, pela fé em Jesus. Enquanto você estiver procurando ou pedindo para Deus encontrar alguma coisa em você mesmo de valor, se o teu valor absoluto não for Jesus, você estará andando por um espaço muito escorregadio. Porque quando naquela canção diz: restaura a casa caída de Davi, nós estamos estudando que o reino do norte, que é a quem se refere, ainda estou vendo algozinho de bom em você, ele deixou de existir no cativeiro assírio. Então você que está feliz aí, porque Deus ainda vai achar alguma coisinha boa em mim, cuidado. Melhor reconhecer os seus pecados e dizer: Senhor,
Eu sei que em mim não habita bem algum, eu preciso da tua graça. E só o Senhor pode transformar o meu interior. É a única forma. Não existe outro caminho. Feche seus olhos. Nós vamos orar, mas antes eu quero perguntar. Talvez você seja alguém que pensa assim, eu tenho ainda alguma coisa boa, mas que não quer dar aquele passo definitivo, decisivo, onde Deus entra e transforma radicalmente, dando um novo nascimento. Talvez você esteja nessa ilusão, mas hoje você pode mudar isso. Se você quiser ter um compromisso radical com Jesus, um compromisso integral com Jesus, compromisso da tua existência com Jesus, eu convido que você faça um sinal. Não vou querer te envergonhar aqui, é só um sinal que você estará fazendo, para que eu possa identificá-lo e a gente possa orar juntos. Mas se você deseja esse compromisso com Jesus, um compromisso de fato, transformador, levante uma de suas mãos. Eu quero orar com você. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque na tua palavra nós encontramos luz para os nossos caminhos, ó Deus. Tua palavra traz entendimento e por isso diante da tua palavra, Senhor, explicada através da ação do teu Espírito, nós não temos nenhuma desculpa diante de ti. Por isso nos submetemos a ela, ó Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Peço a Deus por aqueles que ainda não se decidiram por ti, que o Senhor esteja tocando profundamente, abençoando profundamente, para que possam ter essa transformação radical. E por todos aqueles que já fizeram essa experiência, que o Senhor os firme, os encha do teu Espírito Santo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Convido Israel que nos ajude na canção, o hino número 123. Nós vamos cantar este hino. A palavra de Deus diz assim que deve participar da ceia do Senhor todos aqueles que já tiveram um encontro com o Senhor Jesus. É para aqueles que já discernem o corpo e o sangue do Senhor. Quando você participa da ceia do Senhor, é um simbolismo, porque você, quando come algo, aquilo vai para as suas células, para o seu corpo, é absorvido. Quando você bebe algo, vai para o seu corpo. Quando você participa da ceia do Senhor, você está dizendo que o Senhor reina em todo o teu ser e que você faz parte do corpo de Cristo e Cristo faz parte de você. Nós vamos orar, porque a palavra também diz que o homem deve examinar-se a si mesmo. E eu convido você a fazer um exame diante de Deus enquanto estou orando. Senhor, tua palavra nos diz que devemos examinar-nos a nós mesmos e comer do pão e beber do cálice. Pedimos então nesse momento que o teu Espírito Santo que está aqui presente esteja convencendo, ó Deus, do pecado, da justiça, do juízo, esteja moldando os corações, esteja atuando, ó Deus,
E que nesse momento, Senhor, tudo aquilo que te desagrada, nós colocamos diante do Senhor, em arrependimento sincero, e pedimos o perdão. Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Senhor, confessamos diante do Senhor que somos imperfeitos e pedimos, ó Deus, a tua bênção e a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar a Bia e a Fernanda, que venham aqui me ajudar, mãe e filha. Eu vou convidar a Fernanda, ela vai distribuir o primeiro elemento, que é o pão, que simboliza o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto cantamos essa canção. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante o seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, simples de sangue lavado, mais algo que a neve serei. A palavra do Senhor, ela diz assim, Paulo falando, ele diz assim: eu recebi do Senhor Jesus, né? Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, isto é, o que eu estou ensinando. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazem isso em memória de mim. É uma parte. Sabe por que existem memoriais na Bíblia? Quando o povo saiu do Egito, primeira coisa, um memorial, né? Foi construído. O Senhor falou assim: olha, a Páscoa vocês devem fazê-la todos os anos. E quando os seus filhos perguntarem, diga que é um memorial. Daí depois, quando eles chegam no Jordão, eles colocam um memorial. E Abraão, quando andava pelo deserto, na sua peregrinação, em todo lugar ele construía um altar, memorial. Sabe o que significa isso? É Deus trabalhando as memórias, Deus curando as memórias. Deus está dizendo: ó, você está agora numa nova situação, trabalhando o nosso interior. Fazem isso, para sempre lembrar do Senhor. Comamos. Fernanda vai orar. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia aqui. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor entregou seu Filho, ó Pai, em favor de nós, para que hoje a gente pudesse nos reconectar com o Senhor, que a gente pudesse ser perdoado pelos nossos pecados, ó Pai. Obrigado porque o Senhor limpa, ó Pai, porque o Senhor tem esse poder de tocar em nós, de curar cada parte do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração, ó Pai, porque o Senhor nos fez novos, porque o Senhor ainda anda com a gente, ó Pai, e vem nos ajudando a melhorar cada dia, a conhecer mais de Ti, ó Pai. Obrigado por tudo isso que o Senhor fez e ainda faz por nós, ó Pai. Amém.
Amém, amém. Enquanto cantamos a segunda estrofe do hino, a Bia vai distribuir o cálice que simboliza o sangue do Senhor. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou, como profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais altos que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quando João Batista viu Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista ele acabou com o comércio de cordeiros para o sacrifício, que era a morte para uma nação inteira. Cada família deveria matar um cordeiro na Páscoa, e também, em muitas situações, matando para o perdão dos pecados e derramando o sangue do cordeiro, e muito cordeiro, e aquela multidão de cordeiro, e os vendedores de cordeiros, então, ficavam bem supridos. Mas João Batista pega e diz, ó, por isso que, como é que ele morreu mesmo, né? Cortaram o pescoço dele, né? Porque ele olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro, o único Cordeiro. Esse é o único Cordeiro. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali João Batista sepultava todas aquelas ordenanças fracas e inúteis, como diz lá no livro de Hebreus, do Antigo Testamento. Eis o Cordeiro de Deus que liquidou a fatura. Como? Através do seu sangue, vertido uma única vez, na cruz do Calvário. Porque assim como o pecado, por causa de uma transgressão, entrou no mundo, o perdão, por um ato de justiça, de Jesus, entrou no mundo, fazendo de nós nova criatura. Paulo lhe ensinou. Diz que semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso, em memória de mim. Vamos participar do cálice do Senhor. Bebamos. A Bia vai orar. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos em tua casa, ó Deus, diante da tua santa presença, Senhor, com tanta alegria, ó Deus, não entendemos também nem sequer, ó Deus, o quanto o Senhor nos amou, por que o Senhor nos ama tanto, ó Deus, eu te agradeço, te louvo, Senhor. O Senhor mandou o seu único filho, e morreu na cruz pelos meus pecados, ó Deus, e eu te agradeço, Senhor Jesus, e eu te louvo por isso. Abençoa, Deus, cada um dessa noite, Senhor. É isso que eu estou pedindo e agradecendo, Deus. Amém. Amém, amém. E Jesus ressuscitou, né? Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e voltará. É o que nós cremos. Iremos com Ele. E, irmãos, nós estamos estudando os livros simbólicos, nós vamos chegar no livro do profeta Daniel, e eu creio piamente
que logo, logo, estaremos subindo, a igreja estará subindo ao encontro do Senhor, nos ares. Não fique para trás, entregue a sua vida ao Senhor. Vamos cantar uma canção e logo em seguida a bênção. Obrigado, Bia, Fernando. Anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então e para em teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Colocar em pé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço no seu irmão.